Botafogo, gol do Luiz Fernando, e a partir daí eu já tenho dificuldade de me lembrar. Talvez o Fluminense tenha ganhado uma partida, mas eu não consigo cravar. O Vasco não ganhou, o Vasco não vence o Flamengo desde 24 de abril de 2016, aquele jogo em Manaus, 2-0 para o Vasco em Manaus, Campeonato Carioca. Desde 2016, isso significa que o Campelo nunca, na presidência, o time ainda não venceu o Flamengo. Com o Flamengo, esse ano, saltando aos olhos... tecnicamente, se você for mais do ano para opa, fez uma busca aí sem você. Eu falei alguma coisa, ele buscou. Tá escutando tudo que a gente está falando mesmo, né? Ele quer participar. O Big Brother. Esse resultado não está disponível, enfim, não está disponível mesmo. Bom, ontem o Zico visitou o Ninho do Urubu, fizemos aqui tanto, né? Falamos tanto dessa questão das comparações com 81 e tal. Aliás, numa dessas comparações, o Júnior se saiu com uma ótima. Se passasse o Zico do nosso time para o de hoje, a gente perdia. Um fator de desequilíbrio aí, que realmente... Como é que é? Desculpa, qual é a comparação? O Júnior. Ah, tá. Pra falar do time de 81, ele disse, nosso time é o time em que ele jogou, de 81. Ele falou, se passar o Zico do nosso para o deles, eles ganham. Se no Paro Ímpar alguém escolher primeiro, acabou. Der errado ali no Paro Ímpar, já era. O primeiro leva. Zico reencontrou o Juan, ganhou um abraço do Felipe Luiz. Parabéns aí, tudo. Vamos lá na terceira. Se a gente faz aquilo que tu fizer. Vai fazer. Tá merecendo. Tá bom, tá indo bem, tá gostoso de ver. Tá bonito. Deixei um tempinho aí pra gente ouvir o papo. O Jesus brinca com o Zico perguntando se ele tá pronto para jogar amanhã. O encontro foi ontem, né? E o Gabigol esse ano alcança um número importante, né? Alcançar o número do Zico no Flamengo é algo que sempre tem que ser celebrado. Olha o Gabigol pegando os fluidos. Os fluidos. O Gabigol faz 21 gols já no Campeonato Brasileiro, que é uma marca que o Zico atingiu 2 vezes naquela época, né? Na época dos anos 80, daquele grande time que foi campeão mundial. E ontem o Ilharão foi quem deu entrevista e está começando a ficar meio recorrente, quando os jogadores do Flamengo falam, o tema medo de se machucar, medo de perder a final. Poupar ou não poupar, e o Arão saiu com uma boa sobre isso. Se for para machucar, é uma coisa natural, porque é da profissão machucar, né? Porque eu posso machucar andando com a minha filha, brincando com a minha filha, tropeçando na escada, enfim. Isso na minha cabeça não passa, não. Então, eu fui criado e acostumei a isso, a jogar sempre no meu máximo, que se for acontecer uma lesão ou algo do tipo, é natural, porque é da minha profissão, né? Arão lembrou o Nelson Rodrigues, que dizia que, né? O jogador podia ser atropelado atravessando a esquina de 7 com a avenida, ou podia morrer engasgado com um palitinho de chicabom, né? A questão do acidente, qualquer coisa pode acontecer. Sim, não é. Você não vai deixar de se expor ao risco por causa disso. E nem adiantaria espernear, né? Porque um modo de trabalhar do Jorge Jesus é colocar todo mundo para jogar o tempo todo. Então, se ele pensasse uma coisa diferente, também não ia adiantar nada. A cautela ali... Não é exatamente o modus operandi. Não que não seja incauto, né? Mas, de fato, acho que no sacrifício vai. O Adriano, em 2009, machucou também na reta final do Campeonato Brasileiro. Com a lâmpada do Jardim? Você falou a lâmpada do Jardim. É isso. Eu falei a moto, mas talvez... Foi a versão que circulou lá na época. Bom... O Henrique, zagueiro do Vasco, também deu entrevista ontem e ele já entendeu a importância desse clássico. Nós vamos encarar essa partida como o que significa realmente para a história do Vasco da Gama, que é um clássico que tem uma história gigante e que tem esses ingredientes diferentes, né, onde eles estão precisando também ganhar. Onde nós, dentro do nosso planejamento já desse fim de campeonato, é um jogo que para nós se representaria muito, acho que sim, um título, né, ganhar deles, porque... Eles vêm tendo uma sequência sem perder já de, acho, 15, 16 jogos. Então tem vários elementos para nós sair e encarar esse jogo como uma final, como uma partida que nós ganhando e batendo neles, eu acho que vai representar muito em nossas aspirações pessoais e claramente no que está sendo o Campeonato Brasileiro, ante um time que joga bem, ante um time que está jogando um futebol interessante. Então são uns ingredientes que para nós representam um desafio. O Vasco é o último carioca a ter chance de vencer o Flamengo nesta edição do Campeonato Brasileiro. O André Liebmann lembra da pique. O Botafogo ganhou do Flamengo no Brasileirão de 2018, 2-1,
Gols de Eric e Léo É Valência. verdade, bem lembrado. Teve esse resultado aí no meio do caminho, mas Eric de saudosa memória. para o torcedor do Botafogo, é verdade. Aquele Léo Valência de saudosa memória também? Não, esse não. Esse é uma coisa muito viva na cabeça, na percepção do torcedor do Botafogo, as atuações de Léo Valência. Talvez tivesse ido embora, deixar só a lembrança Quem desse sabe o gol. japonês, Deixasse o Eric? Deixasse o Eric e levasse o Léo Valência. Agora, o Vasco do Luxemburgo, que perdeu para o Flamengo de 4-1, um 4-1 estranho, né? Porque é o quarto gol que nasce depois de um pênalti que o Vasco perde. O Vasco já tinha perdido mais um pênalti. O Vasco perdeu 2 pênaltis no jogo, né? E num deles tem um contra-ataque que o Arrascaeta faz o quarto gol. O Vasco do Luxemburgo é, dos outros cariocas, o time de melhor desempenho no ano. São 53,7% de aproveitamento. A gente está fazendo aí o recorte Luxemburgo, tá? Desempenho do De Vasco maio, né? com o Vanderlei Luxemburgo. E uma vitória hoje representaria numericamente a fuga do rebaixamento. A possibilidade do Vasco é de 1% pelos últimos cálculos. Não é quase nada. Pelo que os estatísticos começaram a calcular aí, o Vasco já não vai cair mais mesmo. É 1% né? ali, Mas só para com constar. 45 ele tem certeza absoluta de que não vai cair. A briga do Vasco já não é essa algumas rodadas, né? Com o encaixe que o Luxemburgo conseguiu, isso deixou de ser uma preocupação para o Vasco por uma série de vitórias seguidas e foi quem melhor ganhou do CSA, dos cariocas. Né? O Vasco tem 43,8% de aproveitamento no campeonato. O Vasco do Luxemburgo ficaria entre Atlético Paranaense e Internacional. O Lucha tem algum tempo que ele está nesse dilema de Zona da manter o confusão. discurso de escapar da confusão ou começar a falar em olhar para cima e ver coisa boa. Dá para a gente inferir só, né? Porque a gente só consegue projetar que se o Vasco estivesse com ele desde o começo do campeonato, hoje poderia estar mirando em coisa boa. Né? Se ele estivesse ali entre o Inter e o São Paulo, acima do Inter e abaixo do... O que eu falei? Inter e São Paulo? Não. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e São Paulo. Ele estaria em 6º lugar no campeonato. E estaria pegando hoje o brigando Libertadores. com o Libertadores. Ele está a 8 pontos da zona de rebaixamento e a 7 da Libertadores. Então, nesse momento, ele está mais para a parte de cima do que para a zona de confusão mesmo. E a ressaltar que o material humano o elenco do Vasco dá muito menos opções a ele do que dá aos concorrentes que seriam diretos nessa briga aí. Quem é o craque do Vasco? Não tem. O Rodrigo Rodrigues está me contando aqui que o Zico foi ao Ninho do Urubu por causa de uma reunião com o Landim. Ele não sabia que ia encontrar os jogadores. Aí, né, quando encontrou, virou o que virou. E o pai do Neymar também foi ao Ninho do Urubu ontem. Deu uma pinta lá. Mas você descobriu o que era, Gabi? Qual era o motivo desse... Segundo o Versão protocolo... oficial, como é que é? Estreitar relações? Segundo o protocolo, o pai do Gerson, o Marcão levou ele lá, que eles são muito amigos, ele disse que queria ir, e, enfim, e teria levado lá para conversar, para conhecer o Flamengo. Na verdade, enfim, e foi feito isso durante a imprensa lá, né? Durante o treino. No momento que abre-se o treino para a imprensa, essa visita foi marcada. Né? Mas é isso, foi alvo de todas as especulações em todos os grupos de WhatsApp ontem. É isso, não é? Mas... Por enquanto, temos a versão oficial. Né? Uma visita para estreitar relações. Vamos para o intervalo no Redação Sport TV. Voltamos já. Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.